O vídeo de hoje é o que pra mim é o melhor deck da última box. E eu estou falando do Tech Dinos, do TG, o deck de Synchron aí, do Antinomia. O deck recebeu umas cartinhas e uma nova skill que deixou ele bem bom e bem consistente. Vamos dar uma olhadinha nisso. Bom, e tá aqui a minha decklist de TG. E pra começar falando desse deck, vamos começar na skill, obviamente, que é uma das principais coisas que veio com a última box, que é a remover limites regulador aberto, tá? Você só pode usar o efeito secundário e terciário dessa habilidade uma vez por duelo, beleza? Então o segundo e o terceiro a gente só pode ativar uma vez por duelo. No início do duelo, você adiciona 6 monstros TG ao seu deck adicional. Você fica com extra deck de 14 cartas. E durante este duelo, você não pode fazer invocação normal ou especial de monstros, exceto invocações especiais do deck adicional e exceto monstros TG. Ou seja, do main deck você só vai poder invocar monstros TG, do extra deck tá tudo liberado. E você não pode ativar os efeitos de monstro de nível 7 ou superior durante o turno do seu oponente, exceto efeitos de monstro TG. Para suas limitações, para suas interações se limitarem ao arquétipo, tá? Então vamos lá, quais são os efeitos da skill realmente? O primeiro é que você revela o monstro TG de nível 3 ou inferior da sua mão, e em seguida você adiciona à sua mão um TG remoção de limitador do seu deck. E essa carta é essa spell aqui, que é bem da boa, já chego nela. E o outro efeito da skill é que durante a fase principal você joga no seu campo um TG Recipro Libélula de fora do seu deck em posição de defesa com a face para baixo, que é esse monstrinho aqui, que ele é bem importante na hora do combo. Basicamente isso, revelar um monstro TG para adicionar essa spell e a qualquer momento do jogo ativar o segundo efeito para jogar a Libélula no seu campo. E aí chegamos nessa decklist. Vamos chegar logo na magia, que é a TG remoção de limitador. O que essa magia faz? Você descarta uma carta e adiciona 2 monstros TG com nome diferente do seu deck à sua mão. Ela é uma buscadora e é uma pêndulo local pro arquétipo do TG, tá? E além disso, ela no seu cemitério, você pode banir ela e depois escolher um monstro TG no seu cemitério e embaralhar ele no deck. Mas caso você controle um monstro máquina TG, em vez disso você pode adicionar um monstro à sua mão. Monstros máquina TG são basicamente os seus bosses aqui, tá? Que é o canhão alabarda e o outro monstro que a skill adiciona. E vamos lá, quais monstros do extra deck eu uso? O primeiro, um dos mais importantes, é o Serpente Hélice. Ele é um monstro nível 4 regulador, que quando é invocado por invocação normal e especial, você pode escolher um monstro TG de nível 4 ou menos no seu cemitério, exceto o próprio Hélice, e você invoca esse monstro por invocação especial, mas seus efeitos são negados. Além disso, você pode banir o Hélice do seu cemitério para escolher um monstro TG que você controla e até o final desse turno você aumenta ou diminui o nível dele em 1. Então ele é a sua melhor normal summon, porque ele é um normal summon que gera invocação especial do cemitério, e ele é um dos principais monstros pro combo que TG acaba sendo um deck de combo, tá? O principal par dele, eu diria, que é o Raptor Dynamo. Raptor Dynamo tem um efeito que se você controlar um monstro TG, você pode invocar o Raptor da sua mão, e você só pode invocar ele assim uma vez por turno. E durante a fase final, se esse card estiver no seu cemitério porque foi destruído no campo e enviado para lá nesse turno, você pode adicionar um monstro TG do seu deck à sua mão. Tirando o Hélice, todos os seus outros monstros TG, pelo menos os que eu uso aqui na decklist, tem esse efeito, que se ele for destruído no campo e enviado para o cemitério, na fase final você pode adicionar um monstro TG do seu deck à sua mão. Então é isso, o Raptor, se você controlar um TG, ele se invoca por invocação especial da mão. O Lobo de Guerra tem o seguinte efeito: quando um ou mais monstros de nível 4 ou menos forem invocados por invocação especial, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. E diferente do Raptor, ele não se limita a uma vez por turno, tá? Pode invocar quantos lobos você quiser da sua mão. E ele também tem um efeito que se for destruído na fase final, adiciona um monstro TG. E por último, mas não menos importante, utilizo 2 cópias aqui do Golpeador, que ele tem um efeito bem simples. Se seu oponente controlar um monstro, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Isso também não é uma vez por turno. Você pode invocar quantos golpeadores você quiser da sua mão. Basta o oponente controlar um monstro. E ele é regulador, assim como o Hélice, tá? O Lobo aqui e o Raptor não são monstros reguladores. E vamos lá, qual é a ideia, tá? A ideia é você abrir com um desses monstros aqui de nível baixo para revelar ele pela skill e adicionar a remoção de limitador do seu deck à sua mão. Show! Adicionando essa carta, você vai ativar ela, descartar uma carta, aí vai depender da sua mão. O que você precisa ter para começar o combo é o Hélice, o Raptor e mais algum outro monstro na sua mão. O que você vai fazer? Você vai dar normal summon do Serpente sem ativar nenhum efeito e vai dar special summon do Raptor. Aí, regulador 4, com não regulador nível 1, você faz o 5/5. E o 5/5 que a gente usa aqui é o que ele adiciona pela skill, que é o Guardião Estelar. O Guardião Estelar, quando é invocado por invocação especial, você pode escolher um monstro TG no seu cemitério e adicionar ele à sua mão. E além disso, durante sua fase principal, você pode invocar por invocação especial um monstro TG da sua mão. Então vamos lá. Você vai utilizar o seu Hélice e o Raptor para invocar o Guardião. Pelo efeito do Guardião, você vai adicionar o Hélice de novo para a mão, vai dar o efeito do Guardião e vai dar Special Summon do Hélice da sua mão. E agora sim você vai ativar o efeito dele e invocar por invocação especial o TG Raptor do seu cemitério. E aí com o Hélice, o Guardião e o seu Raptor Dynamo, você vai invocar um novo monstro que viu na última box, que é o Lançador Tridente, que é o Link 3 do arquétipo. Ele pede 2 ou mais monstros de efeito, incluindo o regulador TG. No caso aqui a gente tem um Hélice, que é regulador, né? E se ele é invocado por invocação Link, você pode invocar por invocação especial 3 monstros TG. Um da sua mão, um do seu deck e um do seu cemitério. E é por isso que além de ter o Hélice e o Raptor na mão, você precisa de um terceiro monstro TG, que no caso aqui vai ser o Lobo de Guerra ou o Golpeador. E aí por isso que eu falei que a magia vai buscar o que sua mão estiver precisando. Aí vamos lá, quando o Tridente é invocado por invocação Link, você invoca 3 monstros. Um da sua mão, um do cemitério e um do deck. O da sua mão vai ser ou o Lobo ou o Golpeador.
Porque aí do deck você vai invocar ou o lobo ou o golpeador. Se você invocou o lobo da mão, você invoca o golpeador do deck. Se você invocou o golpeador da mão, você invoca o lobo do deck. E o monstro que vai vir do cemitério é o próprio guardião. E aí você vai ter o guardião, o golpeador e o lobo no campo. Com o lobo e o golpeador é nível 2 Tanner e o lobo é nível 3, você vai fazer um segundo sincro, que nesse caso vai ser o Gladiador Poderoso, que é a skill adiciona. Ele é basicamente um monstro sincro que você vai invocar só pra usar ele pra fazer outro sincro, tá? O efeito dele bate perfurante e se destrói monstro compra carta, não é muito relevante. É basicamente um corpo no campo. E aí você vai ter no campo o Gladiador Poderoso e o Guardião Estelar. E aí você vai juntar os dois pra fazer o seu primeiro sincro 10, que é o Destruidor Laminado. Fazendo isso, agora você ativa o segundo efeito da skill pra jogar no campo a Recipro Libélula. Você flipa ela, ativa o efeito da Recipro Libélula pra enviar o Destruidor Laminado do campo pro cemitério e invocar o Gladiador e o Guardião de volta no campo. E aí, com a Libélula, o Guardião e o Gladiador, você junta os três para fazer o seu boss, que é o Canhão Alabarda, e esse é o seu campo final, tá? O Link 3 do campo com o Canhão Alabarda. O Link 3, além de ter esse efeito de invocar monstros da mão, deck, cemitério, ele protege de alvo todos os monstros TG para o qual esse card apontar, tá? E aí, no caso, obviamente, você vai invocar o Canhão Alabarda na seta do seu lançador de tridente para ele ser protegido de alvo. E o que o Canhão Alabarda faz de especial para precisar de tantos monstros para invocar esse bicho, tá? Primeira coisa é que ele deve ser invocado por invocação síncrona e não pode ser invocado de nenhuma outra forma, tá? E uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, quando um ou mais monstros seriam invocados, você pode negar a invocação e, se isso acontecer, destrua o monstro. Ele nega a invocação do oponente. Lembrando que não é qualquer invocação que ele nega, tá? É aquele papo de invocação inerente e não inerente que tem. Eu tenho até vídeo sobre isso, se eu lembrar eu deixo aqui no card. Mas ele vai negar, por exemplo, Link Summon, ele vai negar Exceed Summon, qualquer Normal Summon, esse bicho tá negando. E além disso, se esse card foi enviado do campo para o cemitério, você pode escolher um monstro TG no seu cemitério e invocar o alvo por invocação especial. E é por isso que a gente não faz de cara o Canhão Alabarda. A gente primeiro invoca o Destruidor Laminado para voltar ele pro extra deck, pelo efeito da Libélula, para deixar o Destruidor Laminado no cemitério, para caso seu Canhão Alabarda saia do campo, você conseguir invocar esse Destruidor Laminado que tá no seu cemitério. E o efeito Destruidor Laminado é o seguinte: durante o turno de qualquer duelista, quando seu oponente ativar um card de magia ou armadilha que escolher esse card com face para cima como alvo, você pode enviar um card da sua mão para o cemitério para negar o efeito. E uma vez por turno, durante o turno do seu oponente, você pode banir o monstro TG do seu cemitério para banir esse card com a face para cima. E isso tem efeito rápido. Durante a sua próxima fase de apoio, depois que esse card for banido por esse efeito, você pode invocar ele por invocação especial. Então ele foge ali de alguns alvos, além de negar magias e armadilhas que dê alvo nele. E esse é o combo. A skill vai adicionar ainda outros monstros, tá? A skill vai adicionar a Maga Maravilhosa, que é um monstro 5/5, que quando é invocado por invocação synchro, você pode escolher a magia e armadilha no campo e destruir. E se esse card no campo for destruído, você compra uma carta. E além disso, uma vez por corrente, durante a fase principal do seu oponente, você pode imediatamente que esse efeito resolver invocar por invocação synchro usando cartas que você controla. O Guardião Estelar tem esse mesmo efeito, tá? De invocar monstros por invocação synchro no turno do oponente. E além disso, no meu extra deck eu também uso um Trishula. Esse bicho aqui é bem forte, você consegue fazer nesse deck, tá? Trishula, quando é invocado por invocação synchro, você bane uma carta da mão do campo e do cemitério do oponente. Um Black Rose. O Black Rose é extremamente importante pro turno 2 desse deck, porque você consegue forçar cartas do oponente com o Black Rose antes de começar a jogar realmente, então ele é uma carta muito boa. Eu também utilizo um Brionac, principalmente para tirar cartas do oponente, tirar coisas do oponente, voltando eles pro deck. Eu acho que esse efeito é bem importante. Um Chambara para o TK, e uma Fênix, tá? Uma Fênix, e eu uso aqui 2 Lançador Tridente, só que dificilmente você utiliza 2. Você pode rodar só um, tá? Por que eu tô utilizando 2? Porque eu não tenho muita opção aqui de cartas para usar, tá? Se você tiver, por exemplo, eu vou dar opções aqui pra vocês, tá? A Escudeiro Saga do Shiranui é uma excelente carta pra esse deck. O Coral Dragon, Dragão Coral. Inclusive o Coral Dragon, junto com o Vespa Batalha aqui, esse Synchro 8, fazem uma jogada de OTK do deck bem forte. Então, são monstros synchro aí que você pode estar encaixando na sua decklist. Depende do seu estilo de jogo, depende da forma como você quer jogar. A toolbox de synchro do jogo é bastante vasta. Você pode ver aí os monstros que você tem na sua conta e colocar nesse deck, porque esse deck consegue fazer. E no main deck eu completo aqui com 2 lanças. Eu queria usar a terceira, eu tô atrás da terceira, tá? É uma carta muito boa nesse deck pra se proteger, principalmente no turno 2. 2 Cálices e 3 Veiler e 3 Crows. Eu gosto muito de usar Hand Traps nos meus decks, porque eu sinto que elas têm bastante impacto no turno 1. Eu gosto muito de usar 3 Veiler e 3 Crow nas minhas decklists, tá? É algo pessoal. Mas é isso, esse é o deck. O TG é um deck de combo. Talvez não tenha ficado muito claro só com a explicação aqui, mas na prática vocês vão entender como o deck joga e como o deck funciona. Vamos para os replays. Primeiro replay aqui é um turno 1 básico, tá? Do deck. É a jogada básica do deck, a jogada principal. Era contra um Shiranui. E vamos lá. Como eu falei, você quer abrir com um monstro de nível 4 ou menos, tá? Você vai ativar a skill, vai revelar ele para adicionar a magia. E aqui o que eu faço? Eu ativo a magia, descartando o próprio monstro que eu revelei, porque eu já tinha um Hélice na mão. Se não tivesse o Hélice na mão, se fosse, sei lá, uma magia, uma Hand Trap, eu teria que descartar uma dessas Hand Traps aqui. Não podia descartar aqui o monstro, tá? Mas beleza, aqui eu descartei o Lobo para adicionar pra mão o Raptor e o Golpeador. É isso que você quer ter no seu combo. É isso que você quer ter no seu combo, tá? Um Hélice, um Raptor e ou o Golpeador ou o Lobo na mão. Aí vamos lá.
Normal Summon do Hélice, agora 2 Special Summon do Raptor da mão. Com os dois eu vou juntar para fazer o Guardião Estelar. Efeito do Guardião Estelar, vou adicionar o Hélice para mão. Efeito agora de novo do Guardião, 2 Special Summon do Hélice. Efeito Hélice, invoco o Raptor. Com os 3, faço o Lançador Tridente, tá? O Lançador Tridente vai ativar efeito. Vou invocar o Golpeador da minha mão, o Lobo do deck e o Guardião do Cemitério. Com o Golpeador e o Lobo, eu vou fazer o Gladiador. Agora eu vou ativar a skill, invocar a Libélula no meu campo, usar os dois aqui, o 5/5 e o outro 5/5 para fazer o Destruidor do Laminado, efeito da Libélula, envio o Laminado para o cemitério, invoco os 2 Synchros de novo, e agora com os 3 Synchros eu faço o Canhão Alabarda. Tá aí ele no campo, lembrando que ele está protegido de alvo por causa do efeito aqui do Lançador de Tridente. O oponente não pode dar alvo nele. Se o oponente tiver um Book, por exemplo, ele não vai conseguir lidar com o campo, porque ele não consegue dar Book no meu Link, e o meu Link protege o meu monstro de alvo, ele não consegue dar Book no meu monstro. Então Book aqui já não lida com esse campo. Além disso, eu seto um Cálice e um Crow na mão. Turno 1 bem forte aqui contra o Shiranui, tá? Ele começa dando Sarcófago, banindo aqui o Mestre para já lidar com o meu Link, sem problema. Skill, descarta aqui a Escudeira para adicionar para a mão o Solitário. Ele dá normal summon desse Solitário, já nega a invocação normal, destruindo o Solitário. Ele tenta dar efeito de Espada Espectral. Opa, Crowzinho, bando espectral dele. E ele se rende, porque não aguentou o turno 1. Ainda tem um Cálice setado. Enfim, essa é a jogada básica turno 1 do deck. É uma jogada muito forte. Fazer um bicho que nega summon e não pode ser alvo é realmente muito bom. Agora eu vou mostrar, agora que eu já mostrei pra vocês como o combo básico do deck turno 1, eu vou mostrar o deck jogando no turno 2, porque é onde você sente um pouco mais de dificuldade, tá? Porque turno 1 normalmente é só jogada padrão, você já faz no automático ali. A jogada é bem a mesma, um combo bem linear. Vamos lá. Turno 2 é um pouco mais complicado. Eu tô jogando aqui contra um Wavy que tinha carta, um Wavy doido aqui utilizando Tenny. Enfim, ele dá normal summon aqui de Serziel. Vai adicionar pra mão o Olho Selene. Vai equipar o Olho Selene. E vamos lá tentar jogar Yu-Gi-Oh, tá? Eu começo dando a skill, revelando o meu Raptor. Eu tava usando 2 Raptor aqui nessa versão. Eu fui adaptando a build enquanto eu jogava. Vou adicionar a magia pra mão. Agora eu faço o seguinte, eu ativo a magia, descartando o Raptor aqui que eu tô sobrando, tá? Pra adicionar o nível 2 e o Hélice, que é a minha normal summon. E vamos lá. No turno 2, como você joga turno 2 com esse deck? Você normalmente quer abusar dos seus monstros que entram por invocação especial. Você quer forçar as cartas do oponente antes de dar normal summon do Hélice pra gerar outro monstro do cemitério. Então você quer usar o golpeador que entra special, seu oponente controla o monstro. Aí se o golpeador entra, você consegue invocar o lobo por invocação especial da sua mão. Então só que você tem 2 monstros no campo sem gastar o normal summon. Você vai juntar os dois para fazer... No caso aqui eu juntei os dois para fazer a Maga Maravilhosa, para já forçar uma carta dele. No caso fosse aqui o Equipe. Ele podia ter dado o efeito Serziel e papocado meu monstro e guardado a Crackdown. Não sei porque ele não fez isso, ele preferiu dar Crackdown direto. Sem problema. Agora aqui eu dou normal summon do meu Serpente, invoco o nível 3 da minha mão, e aqui a jogadinha com o Trishula, tá? Porque aqui eu invoco a Libélula pela skill, e aqui eu viro ela 4, mais 3, mais 2, dá 9. 3 monstros eu consigo fazer o Trishula. Trishula ativa efeito, banindo uma carta do cemitério, da mão e do campo, tá? Do campo eu bano a Crackdown, pra minha maga voltar pra mim. Da mão, a única que ele tinha, e do cemitério eu bano aqui o Equipe dele, tá? Que era o Selene que tava no cemitério. Agora eu dou Special Summon aqui do meu Raptor Dynamo. Vou dar efeito da Serpente Hélice para diminuir o nível da maga em 1. E aí ela se torna nível 4 e ela é reguladora. Regulador 4, mais monstro nível 1 aqui eu faço o Tiambara, que bate 2 vezes. Bato uma vez com o Tiambara, bato mais uma vez com o Tiambara e finalizo dando um porradão com o Trishula, tá? Vitória pra gente, o TK contra o Wavy que tinha algumas interações, tá? Tinha Crackdown, a interação Serziel que ele resolveu nem usar. Mas é isso, lidamos com o campo do cara e conseguimos dar o TK. Vamos lá, mais um replay aqui. Eu tava com 6 vitórias seguidas do lendário, tá? Essa aqui foi a minha 7ª. Contra o Yubel, mais uma vez turno 2. E o Yubel é um caso interessante porque tem proteção de destruição, né? Dá normal summon aqui da Yubel, vou fazer jogar as patifarias aqui com a skill, tá? Invoca outra, aí flipa, invoca outra, aí flipa, adiciona a carta, adiciona aqui a super polimerização. Ele ainda dá News Fusion, invoca o Klugger, seta 2 cartas e passa, um campo ok. Eu vim com lança, boa carta, turno 2. E vamos lá. Mesma coisa, ativa a skill, revela aqui o lobo pra adicionar magia. Special Summon Golpeador, Special Summon do lobo. Junto os dois aqui pra fazer o Guardião Estelar, mesma jogadinha, tá? Quer dizer, na última duelo eu fiz com Baga, né? Eu fiz direto a maga lá, né? Nesse caso aqui eu fiz efeito Guardião Estelar, pra adicionar o lobo pra mão. E agora, skill, invoco a Libélula. Flipo e com os dois aqui eu vou fazer o Dragão da Rosa Negra. Só que eu ativo o efeito, dou efeito dele. Ele provavelmente protegeria aqui o Klugger dele pelo efeito da News Fusion, só que em corrente... Eu descarto aqui meu curvo pra banir a News Fusion dele e já bagunçar o campo todo dele, tá? Ele tinha um book aqui, que ele resolveu nem usar, não sei porquê, talvez ele não soubesse como o deck funcionava, talvez ele não esperasse o Black Rose, não usou o book, mas aí o Klugger dele vai ativar efeito e invocar o Wiseman do deck, tá? Sem problema. Agora eu ativo aqui a minha magia, descartando a lança, pra adicionar um golpeador e um Raptor.
2 Special Summon do Golpeador de novo, 2 Special Summon do Lobo de novo, junto os dois aqui pra fazer o Tiambara, já deixa o Tiambara ali separadinho, porque agora eu vou dar Normal Summon desse Serpente, invocar a Libela do cemitério, juntar os dois aqui pra fazer o Brionac, e é por isso que eu gosto do Brionac, porque agora eu tive o efeito dele, descarto a carta e consigo voltar esse Wiseman pra mão dele, e aí campo livre pra finalizar o oponente, tá? Então mais um OTK aqui com o TG, você vê que esse deck tem muito potencial para OTK, porque ele consegue começar a jogada dando um Black Rose, e aí por trás dá Normal Summon de Hélice e fazer Synchro, atrás de Synchro e finalizar os jogos. É um deck realmente muito bom. E tem uma play turno 1 lá, que eu falei pra vocês, que é forte, e também consegue ter uma play boa turno 2, por isso eu falei que esse deck é bem completo e é realmente muito bom, pra mim é o melhor deck da box. Vamos lá, último replay aqui contra um Aigami, que se eu não me engano ele tava de Mayakashi. Essa aqui foi minha subida do lendário, tá? Lendário alguma coisa, para o lendário alguma coisa, não lembro agora. Enfim, era o Mayakashi. Show, se eu não me engano, esse Mayakashi, mano, ele faz jogada de Synchro. E ele não ativa a skill de começo, se eu não me engano aí. Ele faz, aí invoca, e ele fica... Não, ele fez a jogadinha certa. É porque eu peguei o Mayakashi na ranqueada, mano. Que ele... Não, ele fez realmente o que eu tava pensando. Ele fez a jogada de Synchro, mano. Foi esse cara mesmo aí. Ele não ativou a skill pra enviar o Synchro pro cemitério. Ele foi fazendo Synchro até de Synchro aí. Tchau, 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 tchau. E passou assim, é isso. Mas beleza. Eu começo aqui dando a minha skill, revelando aqui o lobo pra adicionar magia. Eu já tinha uma magia na mão, mas resolvi adicionar outra, tá? Sem problema. Ativei essa magia, descartando a própria magia, a reserva que eu tinha, a própria magia sobrando que eu tinha na mão. Pra adicionar o golpeador e o Raptor. Já tinha um Hélice na mão. E vamos lá fazer a jogadinha aqui. Special Summon do golpeador. Ele já afobadamente, já tive o efeito da Link 3 no cemitério pra invocar o Yoke pra apacar um monstro meu. Só que eu tinha Cálice na mão. E tenta dar efeito do Yoke, eu dou Cálice no monstro dele, pra ele não conseguir destruir nada meu. E agora sim eu consigo jogar livre, ele não tem mais nenhuma interação aqui. Junto os dois pra fazer um Guardião Estelar. Efeito do Guardião Estelar, vou adicionar o Lobo pra mão. E agora, como eu controlo o monstro TG, eu vou dar Special Summon do Raptor da minha mão. Juntar os dois aqui, 5 com 1, pra fazer o Brionac. E o Brionac sim vai ser muito forte nessa match aqui. Vai ser muito forte nessa situação, porque eu vou conseguir voltar, descartar 2 cartas e voltar os 2 Synchros dele pro extra deck. E agora eu vou dar Normal Summon aqui do meu Hélice, invocar o Lobo, e agora pela skill invoco o Libélula. Junto os 3 para fazer um Trishula, e esse Trishula vai banir carta do campo, carta da mão e carta do cemitério. A carta do campo eu vou banir a DAC, a do cemitério obviamente o Link 3, e da mão era outra DAC. Então provavelmente ele não tem mais DAC no cemitério, que dificilmente um Mayakashi usa 3 DAC, tá? Enfim, bato aqui, ele não tem o Synchros no cemitério para invocar, então eu bato tranquilamente e bato aqui, e ele tá no top deck, tá? E acabou que ele deu um bom top deck, ele comprou o Raijun, pelo Raijun invocou essa Muzumi. Agora ele vai dar o efeito do Mezuka, esqueci de falar, mas ele tem um Mezuka no cemitério. Vai invocar o Tengu, e agora sim ele vai dar skill. Olha o Big Brain desse cara, mano. Ele guardou a skill pra eventualmente, se os monstros dele voltassem pro extra deck, ele poderia dar skill e enviar os monstros de novo. Cara, esse cara foi genial, tá? Mas beleza, ele junta os 3 monstros aqui, faz a Link 3 vai entrar negando meu Trishula e vai bater, ele vai dar efeito da Muzumi, invocar de novo, enviar outra Muzumi e vai bater no meu Brionac, e aqui eu fico no top deck igual ele da outra vez, tá? Só que aqui eu compro uma lança. E aí eu venci o jogo, porque aqui eu bato com o Trishula, na etapa de dano dou a lança no monstro dele, perde 800 de ataque e eu tenho dano pra finalizar, tá? Aqui eu tava numa situação bem complicada, ainda bem que eu comprei essa lança, porque eu não saberia direito o que fazer, tá? Porque se eu enviar o Muzumi dele pro cemitério, ele consegue ativar o efeito... Porque se eu enviar a Link 3 dele pro cemitério, ele consegue ativar o efeito, banir, invocar uma Yoko, invocar o Gastadokuro, e aí, porra, eu provavelmente perderia. Ainda bem que eu comprei essa lança, acho que Cálice também servia, mas enfim, comprei a carta pra ganhar. Eu uso ela pra isso, né? Enfim, esse é o deck de TG, é um deck de combão, tá? Combão, mas que, como vocês perceberam, é uma engine pequena, cara. É uma engine pequena, o que significa isso? Que você tem vários espaços para attacks. Pode ver que eu uso 6 hand traps aqui, 2 lanças, 2 cálices, e isso não pesa. Porque qualquer monstro aqui que eu revelo, eu adiciono uma magia que me gera 2 monstros do arquétipo que fazem o combate. Ele é um pouco frágil, turno 1, porque qualquer interação ali de Veiler e Crow bem dada para o deck. Mas isso eu acho que seria para qualquer deck do meta. Qualquer deck do meta é frágil para hand trap. Quase todos os decks do meta são frágeis para hand trap. Acho que um dos poucos decks que escapam disso é o Blue Eyes. Talvez por isso ele esteja sendo tão relevante assim, tá? Mas enfim, os outros decks sofrem bastante para hand traps. O Mayakashi, o Shiranui. Decks de combo em si sofrem para hand traps, tá? Ainda mais decks de combo do Duel Links, que não tem tanto volume assim de jogo. É mais uma jogada linear que, se é travada, o cara não consegue fazer muito mais coisas. Enfim, é um deck com engine pequena. Esse golpeador, ele é level up do Antinomia, tá? Você consegue o terceiro dele só no nível 40. Se eu tivesse 3, eu provavelmente usaria.
usaria, porque ele é realmente uma excelente carta no turno 2, porque você consegue dar Special Summon deles quantas vezes você quiser, tá? Toda vez que você dá Special Summon dele, normalmente o Lobo vem junto, aí você junta os dois pra fazer jogadas de 5 para forçar a carta do oponente. Quando eu farmar um Antinômia e colocar ele no nível 40, eu provavelmente colocaria o terceiro. Você consegue rodar tranquilamente esse deck só com um Spell, tá? Porque ela é buscável, você dificilmente ativa a segunda no duelo. Enfim, mas eu gosto da segunda. Eu vi várias pessoas usando só um Hélice, tá? Inclusive usando assim, um Hélice, um Spell e um Raptor e 3 golpeadores, tá? Eu acho que faz sentido, só que eu não me sinto confortável em usar assim, porque... Beleza, gastei o Hélice. Se eu tomo algum Crow nesse Hélice quando eu for adicionar ele pra mão de volta pelo efeito da skill, pelo efeito da magia no cemitério, se ele é banido, eu perco boa parte das minhas jogadas. Enfim, por isso, pra eu ter play no mid-jogo, pra eu ter algum tipo de jogada no mid-game, no late-game, eu gosto de usar 2 spells e 2 hélices, tá? Mas você pode estar cortando aí e buildar da forma que você preferir. Eu prefiro assim. E como eu falei, é um deck com bastante potencial pra ser meta. Ele tem um turno 1 de respeito, ele consegue jogar através de interações de turno 2, ele tem espaço pra tech, então é todas as características que o deck precisa pra ser um deck relevante nesse formato. E eu acho que esse deck sim, hora ou outra, vai se estabelecer ali na tier list, sendo tier 2, sendo tier 3, enfim. Tier 1 eu acho que não, mas é um deck realmente bom e que tem tudo pra ser competitivo aí nos próximos meses do jogo, tá? Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E quando a gente virar membro, você tem acesso ao grupo do WhatsApp e acesso a vídeos antecipados. Toda vez que eu postar vídeo, você vai receber antecipadamente. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro que você me ajuda demais, tá? Bom, é isso. Fui, falei, até mais. Falou!